Paysandu, Operário, Atlético Paranaense, Criciúma, CRB, Vila Nova e Novo Horizontino. Esses são os 7 representantes da Série B do Campeonato Brasileiro que participarão dessa terceira fase da Copa do Brasil. Quem chega em um melhor momento, quem tem a vida mais difícil para essa terceira fase da competição. Vou trazer um pouco da minha avaliação, os destaques dessas equipes e também alguns pontos dos adversários de cada uma delas. Fique à vontade para trazer a sua opinião, a sua expectativa, quem você acredita que tende a levar a melhor entre os representantes da Série B. Também vou trazer informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos com imagem. Já vou colocando aqui na tela um pouco do que a gente vai ter, né? Aqui eu tenho o jogo, informações sobre local, horário e data. Vou fazer isso com todos os 7 representantes da Série B nessa terceira fase da Copa do Brasil e traçar um pouco do que eu entendo que pode se ter de favoritismo ou de surpresa entre esses jogos. Repetindo, fique à vontade para trazer a sua participação, fique à vontade para deixar o like também, isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse. Quando você deixa a sua inscrição, quando você deixa o like, faz com que eu traga mais conteúdo sobre Série B, sobre Copa do Brasil, futebol brasileiro de uma forma geral, e deixa a sua inscrição para que o canal fique ainda mais forte, para que a gente possa alcançar os 10 mil inscritos o mais rápido possível. Bora lá, começando sem tanta ordem, tá? Os jogos acontecem entre essa terça-feira e a próxima quinta-feira, com algum destaque de observação. Dia 1, quinta-feira é feriado, então teremos alguns jogos no meio de semana em horários um pouco mais alternativos. Tem jogo de 16 horas, tem jogo de 18 horas no meio de semana, mas por conta do feriado. Não é o caso de Cruzeiro e Vila Nova. O confronto que vai acontecer no Mineirão na quinta-feira, mas às 21 horas e 30 minutos. Um confronto que entendo que dá para esperar tudo daqui. A gente está falando de um Cruzeiro que não foi bem na Sul-Americana, um Cruzeiro que não conseguiu chegar mais uma vez à final do Campeonato Mineiro, mais uma vez olhando esses últimos 5 anos, 6 anos, diante de um Vila Nova muito forte, o Vila Nova que quebrou a fila de espera do título goiano, conquistando o título sobre o Anápolis, um Vila Nova de um grande projeto do Rafael Lacerda, que tem como destaque o poder defensivo. É impressionante como o Vila Nova defensivamente se comporta bem, principalmente no jogo aéreo, na bola parada. Vila Nova consegue ter destaques como o Panhussá na zaga, que é o capitão, como o Jean Mota, ex-Vitória, ex-Inter Miami. O Igor Henrique vem desempenhando muito bem. Tem o nome do Ralf no elenco, mas o Ralf não participa tanto assim dos jogos, dificilmente vai estar entre os titulares do Vila Nova para esse jogo contra o Cruzeiro. Tem um Poveda lá na frente, no comando do ataque, Poveda que foi artilheiro da Série B com o Sampaio Corrêa. Não me recordo se em 2021 ou um pouco antes, mas assim, se tem um fator de um Vila muito forte contra esse Cruzeiro instável, esse Cruzeiro que ainda busca se encontrar. Aqui eu vejo um confronto que dá para esperar tudo. Assim, vitória do Vila no Mineirão não me surpreenderia. Um empate do Vila fora de casa não me surpreenderia. O fato é que se o Cruzeiro não consegue arrancar uma vantagem nesse jogo, dificilmente vai conseguir algo positivo. Acredito que o jogo da volta tende a ser no Oba. Enfim, muito em aberto esse jogo daqui. O outro confronto é do Atlético Paranaense, jogando fora de casa na Arena Joinville contra o Brusque. Esse jogo aqui está entre os confrontos de horários alternativos no meio de semana, 16 horas da quinta-feira. E aqui a gente tem uma realidade de uma equipe da Série B contra uma equipe da Série C. O Brusque, apesar de ter mantido alguma base da última temporada para essa, está jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É um dos bons candidatos a subir a Série B, a retornar à Série B. Mas aqui, apesar de ser um Atlético que tem algumas contestações quanto às escolhas do Barbieri e também ao desempenho da equipe paranaense, se tem um Atlético que de fato não desempenhou bem contra o Paysandu na vitória fora de casa, não desempenhou tão bem contra o Cuiabá na Arena Pantanal, na derrota de virada, e contra o Novo Horizontino foi um Atlético competitivo, mas fora de casa não levou a melhor. Então fora de casa o rendimento diminui e o aproveitamento também cai da equipe do Atlético, mas a gente está falando de adversários que exigiram mais do que o Brusque deve exigir. Mas fala de Novo Horizontino e de Cuiabá, foram duas grandes forças da Série B. Contra o Paysandu não desempenhou bem, mas venceu.
Então se tem esse ponto de um Atlético que chega com um tom de um favoritismo ou de uma tendência, acredito que aqui dificilmente o Brusque vence. Pode até ocorrer um empate nesse jogo, mas dificilmente aqui o Brusque vence. É um Atlético de Zapelli, é um Atlético e tem o Falcão ganhando espaço no meio de campo, tem o Esquivel no corredor esquerdo, tem o Luiz Fernando, ou o Kevin, ou o Isaac nos lados de ataque, o Allan Kardec no comando do ataque. É um Atlético que, a nível de peças, é muito forte. Então aqui você tem esse lado de um empate ou de uma tendência para a equipe visitante. Operário e Vasco. Esse jogo aqui, Germano Grigger também, 16 horas da quinta-feira, também um horário um pouco mais alternativo. Depois vou falar sobre onde você vai poder acompanhar cada um desses jogos com a imagem. O Operário já viveu o melhor momento na temporada. É um fato que, quando conquista o título paranaense, ele consegue elevar muito a moral, consegue ter talvez uma projeção naquele momento um pouco maior do que era imaginada no início da temporada. A equipe do Bruno Pivetti, que tem o Bosquilha como um dos destaques, que tem o Miotti no comando de ataque, o Fran Sérgio no meio de campo, tem o Gabriel na lateral esquerda, são os destaques desse Operário. Mas teve uma queda, assim. Teve o título paranaense e aí tem o jogo contra o Criciúma na Série B no Heriberto Rios e vence bem. E aí o que já se tinha de uma projeção positiva para o Operário sobe ainda mais. Só que aí os outros jogos mostraram um Operário que caiu um pouco de rendimento e de aproveitamento também. Então aqui dá pra gente falar de um Operário que não chega no melhor momento. Se fosse há 2 semanas atrás, assim, teria um Operário talvez até com uma tendência de vitória jogando dentro de casa, contra um Vasco que também está longe de inspirar muita confiança. Um Vasco que se tem muitas contestações sobre o trabalho do Carrilli, um Vasco que a nível de planejamento também pecou muito no início da temporada. Aqui eu vejo um confronto em aberto, né? Assim como eu falei do Cruzeiro contra o Vila Nova, mas em um aspecto diferente, tá? Cruzeiro contra Vila Nova é um Vila que vem muito bem. O Operário apresentou alguma queda. Mas aqui eu também entendo que é um confronto que dá para esperar tudo. Qualquer resultado você pode esperar desse jogo aqui, não vejo um favorito. No Jorjão, Novo Horizontino e Corinthians. Confronto acontecendo na quarta-feira. Confronto acontecendo às 21 horas e 30 minutos. E um confronto com muito tom de equilíbrio também. Pelo que é o Corinthians na Sul-Americana, na Conmebol, né, pré-Libertadores Sul-Americana, pelo que é o Corinthians na temporada, tirando o fator do Campeonato Paulista, é um Corinthians que oscila demais, é um Corinthians que, a nível de direcionamento, e não à toa teve a saída do Ramon, contra um Novo Horizontino muito forte. Você tem um Novo Horizontino de Matheus Friis, um Novo Horizontino de Oyama, um Novo Horizontino que tem o Wagninho também como um dos bons destaques. Então aqui eu vejo um confronto numa régua elevada para as duas equipes, né? Porque apesar de ser um Corinthians que oscila, é um Corinthians também com grandes nomes. Aqui eu vejo um tom de equilíbrio. E eu acredito que aqui o Novo Horizontino pode arrancar um empate, né? Acho que, falando de favoritismo do confronto, eu vejo um Corinthians que de fato tende a levar melhor, né? Um Novo Horizontino que ainda busca alguns encaixes com o novo treinador. Tinha o projeto Eduardo Batista, teve a saída do Eduardo Batista para a chegada do Humberto Louser. O grupo ainda vem tentando assimilar alguma ideia de jogo, mas é o Novo Horizontino que bateu a equipe do Atlético Paranaense na última rodada da Série B, na 5ª rodada, aliás. Então tá aqui, Jorjão em aberto também, talvez esse jogo aqui ele vai tentar extrair o que há de melhor do Novo Horizontino com o que há de melhor do Corinthians. Acho que é um bom jogo para se acompanhar, mesmo não torcendo para nenhuma das duas equipes. Criciúma e Bragantino. Confesso que não vi muito o início de ano do Bragantino. Assim, tem o Pita lá na linha de frente. O início da temporada, pelo que eu consegui ver, era um meio de campo muito fragilizado a partir da saída do Evangelista. Tem o Sacha também, tem o John que vem apresentando alguma evolução pelo pouco que vi. E o Criciúma do Zé Ricardo, um Criciúma que tem o Morelli no meio de campo, um Criciúma que tem alguns bons nomes, o Castan na linha defensiva. Aqui eu entendo que a gente tende a ter um equilíbrio diferente do que eu falei de Novo Horizontino e Corinthians. Talvez o fator mando de campo tenha uma tendência para fazer o Criciúma levar melhor nessa partida de ida, mas é um Criciúma que teve um enfraquecimento óbvio de uma queda da primeira divisão para a segunda, mas talvez caiu um pouco mais do que imaginava.
Tem o Marcelo Hermes como um bom nome de bola parada, como um bom nome de apoio pelo corredor esquerdo, que é bom ter atenção também para esse jogo. Mas aqui, eu confesso que não sei muito o que esperar do Bragantino, mas aqui eu espero um jogo com algum tom de equilíbrio. Um jogo que talvez o fator mando de campo tenha alguma importância para o resultado, para esse primeiro passo do Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil. Paysandu e Bahia, um Paysandu embalado pelo título da Copa Verde, apesar de não ter desempenhado bem no jogo da volta no Serra Dourada, mas desempenhou bem contra o Goiás no Mangueirão no jogo 1. É um Paysandu que não vai conseguindo a nível de aproveitamento engrenar na Série B, mas tem bons nomes. Acho que o principal destaque está sobre a figura do Rossi pelo lado direito do ataque, e esse jogo eu acredito que vai dizer muito mais o resultado a partir do Bahia. É muito claro como o Bahia tem intensidades diferentes e tem uma fome diferente quando joga a Libertadores e quando joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Com qual intensidade o Bahia do Rogério Ceni vai a campo? Porque a nível de peças é um Bahia melhor, não tem como deixar isso de lado. A nível de confronto, eu vejo um Bahia com favoritismo, mas esse jogo de ida, eu espero qualquer resultado. O fator Mangueirão tende a ser importante. Foi um Paysandu que não venceu do Atlético Paranaense na estreia da Série B, mas desempenhou melhor no segundo tempo do que a equipe paranaense. E aqui eu vejo um jogo que a gente pode ter um Paysandu, a depender de qual for o grau de atenção, o grau de intensidade do Bahia, a gente pode ter um Paysandu conseguindo um bom resultado na partida de ida, quarta-feira, 18h30. Na quinta, tem Santos e CRB. Um Santos que passa por um impacto de uma mudança na comissão técnica, diante de um CRB que passou por isso, a saída do Humberto Louser, a chegada do Barroca. Humberto Louser que hoje está no Novo Horizontino, e a chegada do Barroca fez muito bem ao CRB. E é um CRB que tende a ser reativo, tende a deixar a bola com o Santos e buscar alguns contra-ataques. Não sei se o Baggio, que é um dos reforços do CRB, vai estar disponível, vai poder atuar pelo CRB na Copa do Brasil. Se sim, é um nome de peso, é um nome importante para ser essa válvula de saída, essa válvula de escape. Outros destaques do CRB, dá pra gente trazer o nome do GG, o nome do Danielzinho, ex-Bahia, Fluminense, Atlético Goianiense, tem o Rainer também, mas acredito que o Rainer não pode jogar com a camisa do CRB pelo contrato que tem com o Santos. Posso estar enganado quanto a isso, mas acredito que o Rainer não pode atuar na lateral direita, o que tende a ter um impacto. Aí teria o Matheus Ribeiro na lateral direita, o William Bahia na lateral esquerda. Mas assim, o início do trabalho do Barroca trouxe um impacto positivo. Os primeiros 5 jogos da Série B foram 3 vitórias, uma derrota que foi para o Atlético Paranaense na Liga Arena, e teve um empate contra o Paysandu no Mangueirão. Então, a nível de aproveitamento, é um CRB que conseguiu algo com a chegada do Barroca, ainda vive ali uma experiência inicial, alguns nomes saíram, como foi o caso do Léo Pereira, o caso também do Anselmo Ramon, que foi para o Goiás, o Léo Pereira terminou indo para o Vitória. Aqui, eu entendo que tem duas características muito claras para o jogo: Santos com a bola e um CRB reativo. Não dá para a gente falar de um Santos que joga em casa e que tem esse impacto da mudança não sendo ou não tendo uma tendência de vitória. Eu entendo que existe sim essa tendência de vitória, mas qualquer outro resultado não me surpreenderia. O que eu quero dizer? CRB se fechando bem, suportando defensivamente, assim, e aparenta ser um CRB coletivamente bem defensivamente. Os problemas são individuais, mas o CRB conseguindo suportar a pressão do Santos, e o CRB tem um grande goleiro que é o Matheus Albino. O CRB em uma bola pode encontrar uma vitória na Vila Belmiro. Mas aqui a tendência é um Santos com a bola, o CRB sendo reativo. O jogo das 18 horas da quinta-feira. Falando sobre transmissão, antes de sair, se está curtindo o vídeo, deixa o like, deixa a sua inscrição também. Tem muita Série B aqui no canal, praticamente conteúdos diários. Tava nesse último final de semana no departamento médico e provavelmente vou voltar, mas assim, tem todo dia tem assunto assim de futebol brasileiro por aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal. Vamos chegar à próxima meta dos 10 mil inscritos por aqui. E bora lá para falar sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar os jogos dos representantes da Série B. E depois eu vou falar sobre quem tem a vida ali mais fácil, um top 3, de quem eu acredito que dentre esses jogos de ida pode ter uma tendência maior de levar melhor. Falando sobre as equipes e as transmissões. Então teremos o confronto do Paysandu contra o Bahia, exclusivo do Prime Video.
o confronto do Novo Horizontino contra o Corinthians, tanto pelo Sport TV como também pelo Premier. O jogo do Operário contra o Vasco, Sport TV e Premier também irão transmitir. O Brusque contra o Atlético Paranaense, exclusivo do Prime. Santos e CRB, exclusivo do Prime também. Criciúma e Bragantino tem Sport TV e Premier a transmissão. E o jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova, Sport TV e Premier também irão transmitir esses jogos. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Eu falei do Criciúma, falei do CRB, do Atlético Paranaense também, do Vila Nova. Falei do Novo Horizontino contra o Corinthians, Sport TV e Premier. Paysandu e Bahia, já ia esquecer. Paysandu e Bahia é jogo do Prime, jogo exclusivo do Prime Video. Paysandu e Bahia. Enfim, deixa a sua expectativa para os jogos. Não tem uma definição ainda sobre o jogo da Rede Globo, se é que vai ter alguma transmissão da Rede Globo nesse meio de semana sobre os jogos da Copa do Brasil. Na tabela oficial da CBF ainda não tem esse ponto de informação. Deixa a sua expectativa, a minha, voltando aqui aos pontos dos jogos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Entendo que o Atlético Paranaense, ele é a equipe que tem, em teoria, e acredito que no fator prática também, o adversário mais simples, que é o Brusque. Não menosprezando o Brusque, mas pelo poder dos outros adversários. Então o Atlético Paranaense dá para dizer que tem um tom ali de vida mais fácil não, mas um jogo mais simples talvez. O outro, aqui fica mais complicado, né? Mas assim, eu entendo que aqui a gente pode ter um Novo Horizontino conseguindo um bom resultado. Aqui, se é um Operário voltando a desempenhar minimamente bem, como desempenhou na final do Campeonato Paranaense, no estadual de uma forma geral, e na estreia da Série B contra o Criciúma, é um Operário também que tende a conseguir um bom resultado. Não descarto aqui o Vila contra o Cruzeiro, muito pelo contrário, deixo um Vila com um bom tom de competitividade contra o Cruzeiro no Mineirão. Aqui o fator Paysandu vai depender muito dessa fome que o Bahia vai a jogo, né? De qual intensidade o Bahia vai a campo. Assim, é difícil, extremamente difícil e impossível. Eu não vejo nenhuma equipe da Série B tendo esse caminho, né? Todos os adversários eles são minimamente acessíveis, ou por oscilações, ou pelas próprias representantes da Série B. Eu entendo que são caminhos que dá para ter um fundo de esperança, que dá para ter um fundo aí de avançar para as oitavas de final da competição. Deixa a sua expectativa, deixa o like, a sua inscrição também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.